E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do PC de casa. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um monitor da Superframe, o Prisma, um Quad HD. O que eu tenho aqui, ele é o Superframe Prisma Quad HD, o branco, flat e não tem mais nenhuma informação. Quando eu comprei, ele tinha o Prisma V2, o V3, que eram os pretos, e tinha esse branco aqui, que ele tem umas especificações um pouco melhores. Ele tem 10 bits de profundidade de cor, enquanto os outros V2 e V3 preto eram 8 bits, os outros eram 165 Hz, esse aqui é 180. Eu acho que todos são FPS, mas esse eu acho que os outros eram 1 milissegundo, esse aqui é 0.3 milissegundos, né? Então o Ghost é menor. Então esse daqui tinha algumas vantagens, né, em relação aos outros, apesar de todo o meu setup ser preto, ele é branco. Todo o meu setup não, né? O mouse e teclado também são brancos. Mas enfim, eu ia buscar um monitor preto, mas encontrei esse que eu achei muito melhor. Porém, eu não encontrei review dele. Foi muito difícil achar informações, eu tive que pesquisar muito e achei muito pouca informação dele. Eu tive que comprar meio que no escuro, então faltou muito assim. Tem um vídeo igual esse que eu tô tentando fazer para vocês, para mostrar o monitor para vocês e vocês terem uma noção. Bom, vamos lá. O que eu tenho para dizer? Esse monitor em específico, eu dei uma pesquisada hoje. Ele não tem para comprar, né? Ele eu acho que não tem mais. Porém, tem uma versão que é praticamente idêntica desse monitor, que é o Prisma V2, né? Mas um V2 branco, não os que tinham preto antigamente quando eu comprei esse. E pelo que eu olhei nas especificações, é o mesmo monitor. A única coisa que muda é que o meu é de 180 Hz de atualização e o que tem lá atualmente é de 185 Hz. Então tem 5 Hz a mais aí de taxa de atualização nos monitores atuais, mas de restante as especificações são as mesmas, né? O design do monitor é o mesmo, tanto na frente como atrás, então acredito eu que seja o mesmo monitor, apenas aí com esse adicional aí de 5 Hz. Então acredito que vai servir aí esse review, essa análise aí para vocês aí que também desejam estar buscando esse monitor Prisma V2 aí que está atualmente na Terabyte. Bom, vamos lá. Dito isso, que eu tenho para falar para vocês? Bom, é um monitor white label, né? A marca Superframe, a marca da Terabyte, foi lá e fez um projeto, comprou um projeto lá da China. O monitor só não é feito pela Terabyte, a Terabyte encomenda, manda fazer, né? E traz para cá. E é isso. Então a gente sabe que ele vai ter peças que podem ser muito boas, podem não ser tão boas assim, mas as mesmas fabricantes que fazem esse white label, seja da Superframe ou algum outro white label, também produzem geralmente para outras marcas e marcas grandes. Então, não quer dizer que é um white label que vai ser um produto ruim. Isso não é necessariamente verdade. Um white label pode ser um white label bom. Ele pode atingir ali especificações boas, interessantes, né? Pode atender requisitos aí que sejam intermediários ali, bons até, e ter um preço menor justamente por conta de não carregar assim uma marca, né? Uma marca tão grande, tão pesada como LG, Samsung e assim por diante. Bom, dito isso, ele pode ser muito bom, mas ainda assim é um monitor de baixo custo, né? Então, se você for parar para ver um monitor top, né, seja ele VA, curvo, IPS, ele vai ser caro, tipo Quad HD 4K de 2.000, 3.000 reais, um monitor top. Então você está levando um monitor de 1.000 reais, não quer dizer que ele vai ser ruim, mas dificilmente só a marca vai dar essa distância de 2.000 reais de diferença, né? Então de um monitor de 1.000 para 3.000 reais, só a marca ter custar esses 2.000. Não, realmente um monitor de 3.000 reais vai te entregar uma qualidade de imagem, seja nas cores, né, na precisão das cores, seja no painel, na iluminação, no HDR. Então tem alguns recursos, algumas coisas que realmente fazem valer a mais. Bom, dito isso, o que eu tenho para falar do Prisma? Vamos lá, esse monitor em si. Faz um ano já, eu acho, que eu estou usando ele. Se não faz um ano, deve estar fazendo perto disso. Eu não tenho agora a data certinha, depois eu vou tentar colocar na descrição para vocês. Vou ver a data da compra. Mas faz um certo tempo que eu estou usando ele. O que eu gostei? Vamos lá, vamos mostrar para vocês primeiramente as especificações, aí eu vou para as minhas considerações. Espera aí. Chega de eu falar, né? Só eu falando aí não dá. Vamos mostrar o monitor para vocês. Então esse daqui é o Superframe, né? O monitor em questão que eu estou falando para vocês.
é o Prisma, e esse aqui não é a versão 2. O que eu tenho para mostrar para vocês de informação aqui sobre tela, vamos lá. Ele tem um HDR, apesar que o HDR dele... Bom, se nem monitores de marca o HDR é bom o suficiente para ser usado, esse daqui não é muito diferente. Ele é bom, mas ele tem, né? Não é algo que faz tanta diferença assim, porque ele não tem um poder de luz tão forte, né? Um nits tão forte. Se eu não me engano, ele tem 300, eu acho, de nits. Aqui ele está com intensidade de 8 bits. Eu percebi que quando liga o HDR, essa intensidade que vai para 10 bits, daí quando desliga, às vezes ele fica nos 10 bits, às vezes ele desce para o 8, mas com o HDR é sempre 10 bits, tá? A taxa dele de atualização, como eu falei para vocês, é de 180 Hz. É o Prisma Quad HD. Ele não tem alto-falante embutido, tá? Ele tem uma saída de som para fone de ouvido, e igual o Concordia tem, porém a qualidade, a altura do som que sai na caixa ou no fone de ouvido pelo Prisma é maior do que pelo Concordia, então ele tem uma saída de som melhor. O menu dele, ele tem as fontes de entrada, que são duas HDMI e duas DisplayPort. Tem o FreeSync, tá? Tem o HDR. O efeito de luz aqui são o RGBs. Ele tem dois riscos RGBs, que você pode deixar ligado, alternando e trocando de cor, ou piscando. Vou mostrar para vocês também já já. Ele tem a mira para você colocar. Eu acabei desligando ele sem querer. Deixa eu ligar aqui de novo novamente. Esse aqui é o logo quando liga ele. Então vamos lá, tá no DisplayPort. Vamos colocar efeito de luz. Vamos ligar aqui para vocês verem aqui atrás dele o efeito de luz. Esse aqui é o modo 1, que ele fica assim, trocando de cor. É um efeito de luz assim bem discreto, mas é bonito, tá? Eu acho que dependendo assim de onde você estiver usando, se não for colado com a parede, eu acho que pode ficar legal. E o modo 2, que é assim, trocando de cor. E eu prefiro o outro modo, mas assim também é legal. Dá pra você fazer um efeito legal no setup aí, pra quem gosta de RGB. E eu particularmente deixo desligado, porque eu deixo o monitor ligado o tempo inteiro em standby. Então eu prefiro deixar desligado. Mas então é isso. O que eu tenho pra falar da tela, da imagem? Eu gostei muito das cores dele. Eu vou tentar colocar um vídeo aqui e já mostro pra vocês. Então coloquei aqui um vídeo para vocês verem a imagem. Tudo bem que vocês estão vendo através da câmera do celular. Eu faço os vídeos para o canal no celular. Eu uso um pouco o X6 Pro, que não tem a melhor câmera do mundo. É uma câmera somente ok. Então talvez vocês não vejam com tanta fidelidade assim a imagem como eu estou vendo aqui. Mas não é uma imagem lavada, sabe? É uma imagem bonita. Bem definida, né? E aqui eu tô rodando em Quad HD para vocês verem. Então uma definição assim maravilhosa. As cores são bem bonitas. Aqui eu tô rodando sem o HDR, tá? Eu vou colocar com HDR para vocês também terem uma olhada. Eu vou pausar aqui o vídeo. Vamos pausar, vamos voltar. Vamos colocar aqui um HDR. Ativado o HDR. Vamos ver se vocês sentem alguma diferença aí que vale a pena manter ligado. Eu já tentei calibrar ele antes, acredito que ele esteja calibrado na medida do que é possível. Mas é uma imagem muito bonita, é uma imagem fora de série assim. Um monitor muito bom. É painel IPS, né? Então eu tinha um monitor Full HD de 32 polegadas, então era maior que esse, com uma resolução menor. E era um painel VA, então foi um salto assim grande, porém o outro era curvo, tinha mais imersão. Esse já não tem essa imersão por não ser curvo, né? Mas uma qualidade de imagem melhor. Então é isso daí, espero que tenha dado para vocês verem um pouco, né, de como é a imagem, apesar de ser através aí do prisma, um trocadilho com o nome do monitor, mas um prisma da lente de celular e não dos olhos.
diretamente. Mas é isso. Uma coisa que eu tenho para falar aqui agora dos pontos negativos deles, né? Ele não tem essa quantidade toda de brilho, né? São 300 nits. Se eu não me engano, o padrão do mercado é 250, 300 nits. Então ele não foge do padrão, mas não é algo excepcional, né? Se eu não me engano, nos monitores de mini LED, nos monitores OLED, e aí você tem uma taxa muito maior. O que muda mais se você tiver com uma janela, com sol aí batendo, geralmente a gente usa em ambiente fechado, não incomoda tanto. Aqui até com luz acesa, eu trabalho também perto de uma janela, vocês podem ver aqui, ó, e não me incomoda a luz do sol. Mas eu tenho a impressão de quanto maior o brilho, mais imagem, maior nits, né? A imagem mais bonita fica. Bom, então é isso, mas não chega a ser um ponto negativo. Agora, uma coisa que eu não gostei dele é que vocês podem ver, ó, vocês conseguem ver a diferença daquele monitor da Concórdia para esse. Esse daqui, ó, os dois estão com o modo noturno ativado, né? Aquele filtro amarelo que diminui um pouco a luz azul para o bem dos olhos, né? Os dois têm ligado, só que mesmo desligado ou ele ligado, mas comparando os dois, eu consigo notar, eu tenho essa impressão e me incomoda, que o do Super Frame, o monitor, ele tem um tom amarelado, né? E não é só do modo noturno, ele tem uma imagem mais amarelada. Você pode ver que o da direita do Concórdia, ele é mais branco, é mais claro, enquanto que o do Super Frame ele é mais amarelado. E isso fica mais visível quando você vira de lado. A luz, parece que a luz do LED do Super Frame parece que é uma luz amarela e não branca. Porque olha aqui, ó, e se eu ver o Concorde, olha como é que ele é branco. Tá vendo como ele continua branco virando de lado, ó. Perfeita, né? Uma luz branca. Aqui ele é IPS, então ele não distorce. Eu tenho o mesmo ângulo de visão. Só que, ó, parece que ele vai ficando mais amarelado. Vocês conseguem notar? Ele tem uma imagem amarelada que não tem no Concorde. E esse amarelado me incomoda um pouco. Mas assim, é algo que você só percebe quando você está vendo de lado. Porque de frente ele ainda continua sendo amarelado, mas você não nota. Você não percebe, não incomoda. Né? Porque você está, acho que prestando mais atenção na imagem, enfim, não incomoda. Agora de lado já incomoda mais. Mas olha assim, lado a lado, eu vou tentar puxar aqui para vocês verem mais de perto. Ó, vocês conseguem notar a diferença? Aqui, ó, esse tom aqui, ó, para esse tom. Então, e não é uma questão de configuração de cor quente, cor fria, ele fica assim. Até mesmo se tiver configurado no mesmo tipo de configuração, esse daqui é um pouquinho mais quente, um pouquinho mais amarelo, enfim, não sei te explicar, eu não sou expert em monitor, em imagem, mas eu não gostei desse ponto, mas foi a única coisa que eu tenho a reclamar desse monitor. Em questão de ghosting nenhum, não tive nenhum problema com ele. O único problema que eu tive, na verdade, além disso que eu comentei com vocês, foi em questão de Dead Pixel. Eu comprei ele, não veio com nenhum Dead Pixel. Com o passar do tempo apareceu um Dead Pixel, mas foi somente um e não apareceu mais. Vocês não conseguem nem ver ele aí, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar também pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos colocar aqui no Google. Ver se eu consigo olhar rapidinho. Vamos aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem enxergar o Dead Pixel. Conseguem enxergar? Estão conseguindo ver? Nem dá pra ver, né? Esse pontinho aqui, ó, bem de perto, ó. Não dá nem pra ver, né? Só quando eu chego muito perto. Então é o único Dead Pixel que veio no monitor. Mas assim, é algo que realmente só dá pra ver na tela preta depois que você viu que ele tá ali e ficar olhando pra ele. Porque você perde ele de vista rápido. E só, não teve mais nenhum outro problema. Isso foi um pouco depois que eu comprei, mas um Dead Pixel não é motivo para troca. Eu também não queria todo esse trabalho, precisava de um monitor e não me incomoda ele estar aqui. Graças a Deus também ele não aumentou, continua só esse. Então para mim tá tudo certo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas informações tenham sido suficientes para vocês. Se por um acaso vocês quiserem outras informações, outros testes, que eu mostre outras coisas para vocês, eu faço esse vídeo, faço essa gravação. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui e vamos fazer o seguinte.
Vamos já mostrar o teste de ghosting, apesar que no celular eu não sei como vocês vão ver isso, né? Eu não sei se vai ser o suficiente para vocês verem gravando pelo celular, mas está bom. Esse aqui é o teste. Vamos ver em tela cheia. Vocês conseguem acompanhar? Eu não vejo nada de ghost, ou melhor, quase nada, quase zero. O que será que dá pra mostrar? Eu não sei, faz tempo que eu não mexo aqui. Eu queria mostrar o quanto... tá em 180 Hz. Essa daqui é a configuração. E eu acredito que esteja dando para vocês verem aí a qualidade. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa é só deixar no canal, deixe nos comentários. Se tiver alguma informação, só perguntar. Se tiver alguma coisa que vocês queiram ver, só deixar aí pra gente. E no mais, eu peço aí a força de vocês, que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam, que compartilhem e ajude a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Beleza, pessoal? Forte abraço, até a próxima. Adendo aí do vídeo do monitor do Superframe, Prisma, é o seguinte, eu paguei acho que 1.149, alguma coisa assim, foi algo próximo disso, e agora ele está por 1.070 e pouco. Eu não fiz a pesquisa hoje porque eu pesquisei bastante quando eu estava precisando comprar de um monitor, mas eu lembro que por esse valor na época foi o que mais compensou um custo-benefício, que mais entregava recursos por esse valor. Acredito que hoje deve ter outras opções tão boas quanto, né? Mas na época foi o melhor custo-benefício que eu encontrei. Eu achei que valia muito a pena pelo valor e não me arrependi. Foi uma ótima compra. Entre os prós e os contras aí que eu falei para vocês. Hoje em dia eu faria essa pesquisa novamente para ver se existem outras coisas no mercado. E assim, tem que deixar claro algumas coisas, né? Ele é um monitor Quad HD, então para você conseguir utilizar ele na resolução ideal, né, que seria de 2540 por 1400, essa resolução, 1440p. Eu não lembro agora exato, mas enfim, para você conseguir, você precisa ter uma placa de vídeo forte o suficiente para poder rodar as coisas dessa resolução. Porque se você for rodar em Full HD, a quantidade de pixels, se eu quiser diminuir para Full HD, eu não consigo uma proporção exata. Por exemplo, o 4K para Full HD, o 4K ele tem 4 vezes, ele é o dobro da resolução, né? Ele enquanto o Full HD é 1080p, o 4K é 2160p, é o dobro da resolução. Na verdade são 4 vezes mais, né, pixels, mas é o dobro da resolução. Então, se eu quiser rodar em 1080p, a única coisa que ele vai fazer, ele vai pegar, em vez de ser um pixel verde, um pixel vermelho, ele vai fazer 2 pixels, tipo, isso em 4K, né? Se um pixel, ele precisa de um pixel vermelho para fazer aquela imagem específica em 4K, em Full HD ele vai usar 2 pixels, ele vai só dobrar, a quantidade de pixels que ele usa para fazer aquela mesma cor e ele vai ter a imagem. No Quad HD para o Full HD, a redução ela não é exata assim, a proporção é diferente. Então eu não consigo o mesmo pixel dividir as cores certinho, sabe? Como é que eu posso explicar isso para vocês? Eu vou ter que usar 1,5 pixel para poder fazer uma cor, tipo isso, sabe? Então a imagem não fica perfeita, quando você faz o downgrade não fica perfeita a resolução, dá a impressão que está um pouco borrado, que você está usando uma resolução fora do seu monitor. Agora quando você está no 4K e baixa para o Full HD, aí como é a proporção perfeita, então você não tem esse problema, ele roda normal em Full HD, mas do Quad HD para o Full HD ele roda também perfeitamente, mas eu consigo enxergar essa diferença de qualidade de imagem. Então para você usufruir legal, você tem que ter uma placa de vídeo boa que rode em Quad HD, ou melhor ainda, se você tiver uma placa de vídeo top para rodar em 4K, e o que você não conseguir rodar em 4K, aí você abaixa para Full HD. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço, até a próxima, não esquece de dar uma força pra gente. Até mais.
pessoal, isso é tudo pelo vídeo de hoje. Agradeço aí a presença de vocês aí, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma força aí pra gente. Um abraço, até a próxima.